Genes, neurodesenvolvimento, neurotransmissores, fatores sociais, fatores ambientais, fatores familiares. A gente sabe que uma série de fatores associados é que causam um transtorno mental e não apenas um desses fatores. Mas de que forma o ambiente ele afeta o neurodesenvolvimento das nossas crianças e tornam elas adultos mais ou menos propensos a desenvolverem transtornos mentais ou fazerem uso de substâncias psicoativas abusivas. No vídeo de hoje eu vou falar mais sobre esse assunto. Primeiro a gente precisa dizer que a infância é uma invenção recente. Sim, uma invenção recente. Até a Idade Média, por exemplo, acreditava-se que as crianças eram pessoas em miniatura, extremamente dependentes, incapazes, que precisavam fazer as mesmas coisas que as outras pessoas faziam, os adultos, para poder trabalhar, para poder trazer a renda e para poder trazer o sustento também. Então, as crianças, elas viviam nos mesmos ambientes, elas vestiam as mesmas roupas, inclusive não existia uma educação voltada para as crianças, e mesmo depois que a educação começou a existir de forma estruturada, ela não distinguia as crianças por idade. É apenas a partir do iluminismo e mais tarde com a Revolução Industrial que a sociedade ela começa a ver que as crianças são seres específicos que exigem um cuidado específico, precisam estar em um ambiente protegido, em um ambiente diferente dos adultos para que elas possam se desenvolver e até sobreviver, porque até aquela época a mortalidade infantil era altíssima. Então são cultivados ali naquela época sentimentos de estima pelas crianças nos primeiros anos de vida. Entende-se também que elas precisam desse cuidado diferenciado para que elas possam ser adultos produtivos, adultos que vão também trazer resultados para a sociedade. Então, considera-se uma revolução nesse momento do sentimento destinado a essas crianças. Ela passa a ter um papel mais central nas famílias, tendo um olhar mais cuidadoso e também é vista como alguém que precisa de estratégias voltadas para a educação e a orientação. Por isso, podemos dizer que é relativamente recente essa compreensão de que a criança ela precisa de um ambiente diferenciado, adequado para que se possa desenvolver. E nas últimas décadas, a gente tem tido muitos estudos que falam sobre isso, sobre o ambiente adequado para uma criança se desenvolver, do ponto de vista social, familiar principalmente, e também para o seu neurodesenvolvimento, porque a gente vai ver aqui no vídeo que isso afeta diretamente a forma como elas vão reagir às intempéries da vida e também vai interferir se elas podem ou não ter transtornos mentais enquanto adultos. A neurociência comprova que o cérebro da criança, principalmente nos primeiros 1000 dias de vida, até ali os 2 anos de idade, elas têm uma alta plasticidade. Nesse período, o cérebro da criança pode fazer até 1 milhão de conexões por segundo. Isso é incrível e é o período da vida onde a gente vai se desenvolver de forma mais rápida. Se você observar uma criança pequena, você percebe, por exemplo, que ela sai de alguém totalmente dependente, muitas vezes que nem abre os olhos ao nascer, a uma criança com 1 ano ou 2 anos que consegue falar, se comunicar, se expressar, dançar, andar e fazer diversas outras atividades. Ou seja, num período muito curto, a criança consegue se desenvolver. Essas conexões neuronais nesses primeiros 1000 dias de vida dão a base para o que vai ser todo o processo de aprendizagem da criança ao longo da vida. É nesse período também que a gente tem as bases para o desenvolvimento das habilidades relacionais, sociais e cognitivas. É um período muito importante para que a gente desenvolva essas aptidões que a gente vai usar pelo resto de nossas vidas. Então, ainda nesse período que vai de 0 até 6 anos, são quando as crianças elas começam a socializar, não apenas com pessoas da família, mas também com pessoas de fora da família, na escola, em outros espaços, e elas desenvolvem várias aptidões. E também tem a base para o desenvolvimento intelectual. Diversos estudos têm apontado que passar por situações adversas, ou seja, estressoras na infância, como maus tratos, negligência, insegurança e abusos, tem um impacto negativo no desenvolvimento cerebral das crianças, fazendo com que elas se tornem adultos que têm mais comportamentos de risco, maior tendência a desenvolver transtornos mentais, fazer o uso abusivo de drogas e até mesmo ter piores condições de saúde. Por outro lado, se as crianças são criadas em um ambiente onde elas têm segurança,
amor e afeto, comunicação efetiva, estimulação cognitiva, uma rotina estruturada, um exemplo positivo e podem também passar mais tempo ao ar livre, elas vão se desenvolver mais saudáveis e isso vai diminuir as possibilidades de elas desenvolverem transtornos mentais. Existem vários documentários que relatam como a gente pode ajudar as nossas crianças a crescerem num ambiente mais saudável e prevenir o adoecimento psíquico e doenças no futuro. O documentário O Começo da Vida relata por meio de entrevistas com pais, pesquisadores e educadores como é importante a gente criar um ambiente saudável, propício para o neurodesenvolvimento das crianças e também o desenvolvimento dessas habilidades comportamentais e relacionais. Crianças que passam por situações adversas nessa primeira infância ou crianças que são institucionalizadas, ou seja, são retiradas do convívio da sua família por algum motivo, elas apresentam um neurodesenvolvimento diferente das outras crianças que crescem nesse ambiente que eu citei antes, com todas essas condições saudáveis. Elas acabam exigindo do cérebro uma compensação para identificar as situações que representam risco para a própria vida e deixam de desenvolver habilidades importantes de acordo com a sua faixa etária. Fatores como aprender a gerir as emoções, ter autocontrole e aprender a lidar com situações de estresse e adversidades, habilidades que são desenvolvidas na infância, vão impactar como essa pessoa vai ter uma saúde mental e física melhor, mas não só, pode determinar inclusive o seu sucesso financeiro na vida adulta. O renomado autor Daniel Goleman, no seu livro Foco, apresenta um estudo realizado na Nova Zelândia com 1.037 crianças numa pequena cidade chamada Dunedin, onde essas crianças foram acompanhadas por 2 décadas. O estudo demonstrou que aquelas crianças que apresentaram maior autocontrole por meio de testes controlados na sua primeira infância foram adultos que tiveram mais saúde física, mental e até mesmo mais sucesso financeiro. Crianças com mais autocontrole terão não apenas notas melhores, mas terão também índices menores de criminalidade e também serão mais adaptáveis, terão melhores relações sociais e de trabalho, interferindo também no seu sucesso financeiro. Assim, um ambiente que não só minimize as situações estressoras, mas que crie também estímulo para a criança se desenvolver, que promova afeto, rotina, amor, segurança, exemplos positivos e que também promova espaços de relacionamento saudáveis, são fundamentais para que a gente possa prevenir transtornos mentais em uma geração inteira e a gente consiga ter adultos mais competentes, mais capazes, que consigam se relacionar melhor consigo mesmos e com o mundo.